O 4 a 0 entre Botafogo e Cruzeiro, para mim, não traduz aquilo que foi o jogo. Quem só olha o resultado não vê as camadas que teve esse jogo. E nessa análise aqui eu vou te mostrar como que foi construído esse resultado e, além disso, o porquê que o Botafogo venceu o Cruzeiro. Roda a vinheta. Antes de eu te mostrar todos os lances do jogo, eu preciso te levar para a prancheta para entender como é que foi esse jogo comigo. Vamos lá. Aqui a gente vai entender como é que eram os desenhos dos times e a partir disso aqui vai ficar muito mais fácil a nossa compreensão da análise. Bom, vamos lá. Começando pelo Botafogo, time da casa, basicamente o Botafogo partia de uma estrutura muito clara, partia de um sistema muito claro. Basicamente como funcionava? O Newton era esse zagueiro central, aqui o Barbosa tá como zagueiro, e o Ponte como outro zagueiro aqui, o Vitinho e o Alex Telles como os dois alas da equipe do Botafogo. Lá na frente tinha o Santi Rodrigues, o Danilo e o Alan, Arthur Cabral e Montoro lá na frente. Vamos partir para o Cruzeiro e logo depois eu já explico quais eram as dinâmicas que os times buscavam gerar com esse sistema. Cruzeiro veio com o Cássio no gol, o Fagner, o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus e o Kaique na linha de 4 lá atrás, Lucas Silva e Lucas Romero como a dupla de volantes, e aí nesse jogo em específico teve o Gerson pela direita, Matheus Pereira, o Wanderson e o Caio Jorge. Começando pela equipe do Botafogo, vamos buscar entender qual que era o sistema que o Botafogo atacava. Basicamente, quando o Botafogo tinha a sua posse de bola, o que acontecia? O Vitinho, geralmente, ele via mais jogar aqui espetado, junto com o Alex Telles. Os dois ganhavam profundidade nesse time. E aí, aqui vai ter uma dinâmica muito legal, muito interessante. O Danilo, ele baixava um pouco, quase como um volante aqui mesmo nessa construção. O Alan vinha um pouco mais por dentro. O Montoro também fechava o corredor. E o Arthur Cabral fazia basicamente esse papel de centroavante mais avançado. E aí formava basicamente aqui uma 3-1-5-1, se você quiser definir em números. E se você for mais adepto a uma ideia de triângulos, losangos, a gente pode também verificar aqui um 3-4-3. Os dois pontas, o centroavante e um losango aqui no meio. A forma como você quer identificar o sistema é sua, não vai interferir tanto na forma que a gente olha para o time. Já do lado do Cruzeiro teve algumas alterações interessantes. Aqui nesse jogo em específico, geralmente o Kaique ele ganhava um pouco mais de profundidade aqui para fazer companhia ao Wanderson. O Fagner geralmente ficava um pouco mais baixo nessa construção, mas quando o Cruzeiro tomou gol no segundo tempo, ele espetou mais e foi aqui para cima junto com o Gerson. Quando a gente bate o olho aqui na equipe do Botafogo, quando eles subiam para pressionar a saída de bola da equipe do Cruzeiro, a gente vê que o Botafogo ele se defendia num sistema que ele favorece muito a proteção do corredor central. A gente consegue verificar aqui como os encaixes eles são muito fáceis. A gente vê que o Montoro e o Arthur Cabral, eles eram responsáveis pelos dois zagueiros do Cruzeiro, o Santi Rodrigues e o Alan batiam nos dois volantes, e aí sobrava geralmente os laterais. Mas aí vem uma outra questão. O Botafogo optava por deixar o Cruzeiro construir por fora e impedir a construção por dentro. Mas aí, com esse detalhe, qual que era a ideia do Botafogo? Se fosse construir por fora, o Alex Telles ia vir no Wanderson, o Vitinho ia vir no Gerson. E aí, naturalmente, teria um encaixe muito bem coordenado. Agora eu vou te mostrar no campo como tudo isso acontecia. Quando a gente bate o olho aqui nessa saída de bola do Cruzeiro, a gente consegue perceber exatamente aquilo que eu descrevi para vocês. Olha como que os encaixes eles estão muito bem definidos. Aqui a gente tem o Danilo protegendo mais o entrelinhas como volante, o Santi Rodrigues no Lucas Silva e aqui o Alan no Lucas Romero. E aí aqui Arthur Cabral e Montoro nos dois zagueiros. Qual que é o espaço que o Cruzeiro vai ter para construir? Justamente os corredores laterais. Mas aí vocês lembram do outro detalhe que eu falei para vocês, né? Nesse lance aqui, olha onde que o Vitinho saltou para pegar o lateral, o Kaique do Cruzeiro, e aí olha como estão todos os encaixes. Danilo encaixado no Matheus Pereira e aqui quem saltou foi o Ponte no Wanderson. Então o Botafogo ele fazia essas perseguições mais individuais, essas perseguições mais longas para evitar que o Cruzeiro construísse curto. E aí qual que era o recurso do Cruzeiro? A bola longa, o que muitas vezes não facilitava a progressão. E aí vai fazer isso aí, ó. O Botafogo recuperava a posse de bola e entrava novamente na sua organização ofensiva. E com isso tudo, o Cruzeiro iria se tornando um time previsível durante a partida. Quando eu estava vendo o jogo, acompanhando o jogo, diversos momentos eu vi algumas vantagens que o Cruzeiro poderia ter, mas que não eram exploradas e que o time já apresentou nesse começo de temporada, nesse começo de trabalho do Tite. E aí nesse lance aqui vai ilustrar uma coisa muito interessante que o Botafogo fazia que dificultava bastante a construção do Cruzeiro. Olha só, a bola vai rodar aqui no corredor lateral com o Fagner, e aí eu vou voltar aqui um pouquinho o frame, só para vocês verem que eu desenhei para vocês como que era o sistema do Cruzeiro de fato no campo. Aí aqui a gente vê a linha de 4, geralmente os laterais mais altos, a gente vê que o Kaique está um pouquinho mais alto aqui que o Fagner está um pouco mais baixo, os dois volantes aqui, Lucas Romero e Lucas Silva, lá na frente os três meias, Gerson, Matheus Pereira e o Wanderson, e lá na frente sozinho como centroavante, o Caio Jorge.
Já por outro lado, o 5-3-2 da equipe do Botafogo. Bom, agora qual que é o detalhe que eu queria mostrar para vocês? Quando a bola roda no corredor lateral pro Gerson, olha que interessante. Aqui a gente tem Lucas Romero, o Fagner ultrapassando e o Gerson como esses triângulos que eu detalhei para vocês. Inclusive, tá passando aqui no card agora o vídeo que eu fiz do Cruzeiro, detalhando como vai ser o modelo de jogo do Tite para essa temporada. Se você não viu, vai lá ver para você estar por dentro de como o Cruzeiro vai jogar. Voltando aqui agora para o nosso lance, a gente consegue perceber que o Botafogo ele tem um sistema que ele favorece demais as diagonais de cobertura e também os encaixes natural no corredor lateral. A gente consegue verificar aqui que tem 5 jogadores aqui contra 3 do Cruzeiro. Uma superioridade numérica e o Cruzeiro vai ser obrigado a girar para trás, jogar para trás, vai acabar fazendo a falta aí o Gerson e não vai conseguir avançar em campo. E aí montando essa análise aqui, a gente consegue perceber o contraste claro de ideias. E aí eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês, pessoal. Não é pior e nem melhor, é sim a escolha que o treinador opta por aquela partida. Porque muitas vezes a gente pode bater o olho e falar, Arthur, mas então quer dizer que a construção do Botafogo ela é melhor que a do Cruzeiro? Nesse jogo em específico, pode até ser que tenha alguns pontos que o Botafogo aproveitou melhor e o Cruzeiro não. Mas não quer dizer que o Tite é um treinador ruim, que o Martin Anselmi pode ser um treinador muito melhor que ele. Isso aí pra mim não entra no caso. O que entra é a escolha do treinador para aquela partida. E a escolha que o Martin Anselmi fez nesse tipo de partida aqui é muito legal. A gente observa que a construção curta da equipe do Botafogo é com 6 jogadores. A gente vê aqui basicamente os 3 meias desse 5-3-2 do Botafogo balançando basicamente para o lado que está construindo. Então, o que a gente vai ter aqui? Superioridade numérica da equipe do Botafogo, um 6 contra 3, várias outras linhas de passes disponíveis e aí facilita a progressão curta da equipe do Botafogo. O Danilo vai conseguir avançar aqui, vou avançar um pouquinho o lance, a bola vai chegar no corredor lateral e o Arthur Cabral vai acabar errando o passe no meio campo. Mas a ideia da construção do Botafogo era justamente o oposto daquilo que o Cruzeiro buscava fazer. Colocar mais jogadores nos corredores laterais para justamente conseguir sair com bola limpa. Agora, quando a gente olha para o jogo e a gente começa a identificar as vantagens que cada equipe consegue gerar, ou até mesmo as vantagens que estão aparecendo ali, a gente começa a perceber que o futebol ele é um jogo de muito detalhe, é um jogo de você tem que entender, interpretar e aproveitar aquela vantagem. E muitas vezes os jogadores em campo não aproveitam isso. No começo dessa análise eu detalhei que o Cruzeiro tinha algumas vantagens que não eram bem interpretadas e que o time já apresentou essa temporada. Essa aqui vai ser uma delas, olha só. A bola vai rodar aqui no corredor lateral pro Fagner. O Fagner aqui ele tem uma função de arrastar o marcador dele. Na imagem aqui, salvo engano, é o Vitinho ou o Alex Telles, não tá dando para ver muito bem. Creio que é o Alex Telles que tá marcando ele. E aí, basicamente, qual que é a ideia principal? Ele vai arrastar aqui o Alex Telles para tirar ele de posição, fixar o Alex Telles aqui e liberar um passe por dentro no Gerson. E aí, o Lucas Silva, que tá um pouco aqui atrás, ele vai ter um papel importante nessa construção que poderia ser aproveitado por ele. Esse espaço que tá aqui é justamente o espaço que ele tinha que aproveitar nessa construção. Por quê? A gente consegue observar que os 3 jogadores de meio, junto com os 3 jogadores de frente aqui, no caso aqui a linha de 5, o Danilo é o jogador que tá compondo aqui essa linha, ele saltou para pressionar o Lucas Romero. E aí, quando ele salta, ele deixa um espaço vazio no sistema do Botafogo. E aí, o Lucas Silva, ele poderia ter interpretado esse espaço e atacado esse espaço aqui para dentro. A bola vai rodar, vai entrar aqui no Gerson, e aí observa para vocês verem como que o espaço ele tá livre, mas o Lucas Silva não tá lá. A bola vai até entrar no Lucas Silva, mas aí tem um outro pormenor, um outro micro detalhe que faz diferença nessa construção. Quando o Lucas Silva ele recebe essa bola aqui, ele tá no perfilamento que não tá tão favorecido assim para ele nessa construção, nessa condução que ele poderia fazer. O mais correto aqui para ele seria dominar orientando o corpo dele para frente, porque a pressão tá vindo para as costas dele, não tá vindo de frente para ele. Então, o mais correto nessa situação é ele dominar perfilando o corpo dele para jogar para frente e aí ajudaria o Cruzeiro a progredir. Ele vai acabar dominando para trás, vai ser obrigado a recuar e olha para vocês verem, a bola vai girar de corredor, vai voltar lá atrás e aí o Cruzeiro não vai conseguir progredir. E aí é como eu relatei, as vantagens no jogo de futebol elas existem, elas vão estar ali, as vulnerabilidades dos sistemas elas vão estar ali. Porém, o jogador ele tem que interpretar essa vantagem e ele tem que aproveitar dessa vantagem. Aqui a gente vai ver uma outra vantagem que o Cruzeiro poderia ter explorado na equipe do Botafogo, que é justamente a condução dos zagueiros. A gente vai ver aqui o Jonathan Jesus com a bola e aí ele vai ganhar exatamente esse espaço que eu destaquei aqui embaixo. As costas do Arthur Cabral que subiu para pressionar. Quando ele ganha as costas do Arthur Cabral, tem movimentos que têm que ser gerados aqui e eu vou explicar cada um deles. Basicamente, o que acontece? Aqui a gente começa a perceber que quem está ocupando entre linhas aqui, se eu não me engano, nessa construção é o Lucas Romero, que está por aqui pela direita. E aí, o que ele deveria ter feito aqui nessa construção? Se aproximar um pouco mais do Jonathan Jesus para receber esse passe. Por quê? Porque ele está sendo constrangido diretamente pelo Arthur Cabral. Então, se ele aproxima como opção de passe, ele vai libertar para que o Jonathan Jesus dê esse passe nele. E aí, olha que interessante, como que um detalhe faz melhorar toda a construção do time.
se o Jonathan Jesus aqui ele entrega espaço no Lucas Romero, o Lucas Romero ele pode achar o Fabrício Bruno rompendo aqui na frente. Por quê? Porque o Fabrício Bruno ele não tem oposição. Olha como é que tá o perfilamento do Montoro, totalmente voltado para a bola e não para o Fabrício Bruno que está nas costas dele. Então o mais correto aqui seria o Fabrício Bruno vir de encontro para receber essa bola aqui de frente. Se esse passe entra no Lucas Romero acha o Fabrício Bruno de frente, Fabrício Bruno encontra o Fagner no corredor lateral. Então tudo isso é um micro detalhe que faz diferença na construção do time. A bola vai rodar aqui e aí olha para vocês verem que interessante. A bola vai voltar lá para o Fabrício Bruno, vai entregar no Fagner e aí o time do Cruzeiro não tem condições de construir pela direita. Tendo tudo isso que a gente acabou de ver agora, a gente já está conseguindo basicamente entender como que o jogo se desenhava diferente daquilo que o resultado mostrou. A gente percebe que o Cruzeiro não conseguia construir, mas ao mesmo tempo também a gente viu um Botafogo que pecava um pouquinho nas decisões finais, que é as que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Mas se você está curtindo essa análise, eu te peço uma moral. Deixa seu like aqui nesse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho também para receber as novas análises e comenta aqui embaixo o que você achou desse jogo e comenta também o que você achou dessa análise que eu trouxe aqui para vocês. Agora vamos olhar então qual que é a lógica do Botafogo com a posse de bola. Essa construção aqui, olha que detalhe interessante, olha como que a intenção do jogador de provocar as vantagens, elas também são benéficas na construção de um time. Aqui o Montoro ele vai dar um passe de retorno e aí a pessoa pode olhar e falar, não, é um passe qualquer, Arthur, mas não é, olha que interessante. A partir do momento que ele entrega essa bola aqui para o Barbosa, olha como que o Matheus Pereira, o Caio Jorge e o Gerson, eles vão subir para pressionar aqui o Barbosa. E aí o Barbosa ele vai fazer o quê? Ele vai ter tempo e espaço nessa construção para achar aqui o Santi Rodrigues que está de frente para ele. E aí qual que é a ideia macro aqui, a ideia principal dessa construção? Gerar uma sobrecarga no Lucas Romero que está aqui sozinho. A gente tem Santi Rodrigues e Montoro contra o Lucas Romero sozinho. 2 contra 1, a bola vai entrar aqui no Santi Rodrigues e ele vai achar o Montoro de frente. E aí o Montoro com muita categoria vai tentar esse passe aí pro Arthur Cabral. O Fabrício Bruno vai acabar interceptando, intercepta bem e aí dificulta a construção do Botafogo. Mas a gente consegue compreender que o Botafogo tinha a ideia, conseguia executar essa ideia, mas pecava na execução no terço final para conseguir de fato marcar seus gols. E aí quando a gente olha para esses micro detalhes, a gente percebe que a construção de um time, muitas vezes os gols que aquela equipe faz, ela tem esses detalhes que são muitas vezes imperceptíveis quando a gente assiste a partida, mas aqui no canal meu intuito é justamente te fazer perceber esses detalhes que ninguém te conta na televisão tradicional. Então olha aqui para vocês verem que detalhe interessante. Nesse lateral pode parecer um lateral comum, mas não é. Olha que interessante os movimentos que vai ter e a partir daqui vai gerar o primeiro gol do Botafogo. O Santi Rodrigues ele tá aqui com a atenção e a fixação do Lucas Silva, o jogador que está mais ou menos marcando ele ali de perto. Aqui atrás a gente tem o Alan e o Montoro. Em tese, tá todo mundo encaixado, mas olha o que vai acontecer. Quando o Alan, eu vou voltar um pouquinho o frame para vocês perceberem isso. Quando o Alan ele arranca, ele decide arrancar aqui para cima do Lucas Romero, basicamente o Gerson é o jogador que tá vigiando ele ali, que poderia estar na marcação dele. Quando ele sai daqui, se fosse rolar uma troca de marcação, o mais correto seria o Lucas Romero perseguir o Alan até o final e o Fagner perseguir o Montoro. Mas não é isso que vai acontecer, olha só. Quando o Alan escapa, vai gerar essa situação aqui de 2 contra 1 no Lucas Romero. E aí ele vai ficar com a atenção dividida. E aí quando o Montoro recebe a bola, ele já está recebendo com tempo e espaço. E aí quando você tem um jogador muito desequilibrante, vai acontecer exatamente isso aí, ó. Ele vai conseguir partir para cima de 3, 4, 5 jogadores da equipe do Cruzeiro. E aí na linha defensiva do Cruzeiro vai gerar uma dúvida. Em cima do Jonathan Jesus. Eu salto para pressionar e tirar a opção de passe do Montoro, ou eu mantenho na linha e deixo o Arthur Cabral receber a bola com tempo e espaço. Ele vai optar por deixar o Arthur Cabral receber, vai ficar na linha. E aí aqui atrás tem um outro detalhe interessante. Quando o Danilo ele tá aqui atrás, ele faz esse movimento para frente. Quando ele tá muito atrás, aí é um descuido de marcação. Olha onde é que ele tá e olha onde é que ele vai terminar o movimento. Olha onde é que ele vai terminar o movimento. Num jogo de grandes equipes, isso não pode acontecer, essa falha na marcação. Méritos totais para a construção do Botafogo, para os movimentos de arraste, de fixação, de atração. E aí um descuido da marcação da equipe do Cruzeiro. E aí no jogo onde a gente tem detalhes que decidem a partida, esse tipo de transição aqui, ele define o jogo. E aí aqui é um movimento onde o Cruzeiro estava em seu ataque posicional com muitos jogadores dentro da área. E aí é uma transição ofensiva para a equipe do Botafogo. Porém, quando o Montoro domina, o Fabrício Bruno aqui, ele poderia ter feito a falta, já que tinha poucos jogadores. Na verdade, tinha um jogador só compondo a última linha do Cruzeiro, e aí matava o contra-ataque. E aí o Montoro inteligentíssimo vai dar espaço aqui para o Matheus Martins, que vai arrancar sozinho contra o Fagner, um jogador que não tem tanta explosão, não tem tanta velocidade, e vai marcar o segundo gol do Botafogo, o que condicionava um pouco já o jogo para a reta final. E aí já na reta final a gente vê que como esses duelos aconteciam, como o Botafogo já vinha tendo ideias muito claras na construção, vai facilitando a progressão do time em campo. A gente vai ver aqui um 4 contra 2 no corredor lateral, basicamente aquela mesma ideia que eu detalhei no comecinho da análise,
O Botafogo buscava construir com muitos jogadores em seus corredores laterais. E aí aqui o Christian, nessa altura ele já tinha entrado, ele vai ficar com a referência e a atenção dividida. Eu venho aqui, impeço o Danilo de receber essa bola no pé, ou eu marco aqui o jogador, o Newton, salvo engano, que tá aqui na imagem, e marco ele e não deixo ele receber essa bola. E aí essa dúvida também gera uma outra dúvida no próprio João Marcelo, que já tinha entrado aqui na vaga do Jonathan Jesus. Eu salto no Danilo ou eu mantenho na linha e estruturo a minha última linha aqui. O Danilo vai receber com tempo e espaço, e aí olha que interessante. Esse movimento que ele faz aqui de quebrar o pescoço para dar a bola aqui no Newton, ele engana completamente o Christian, que trava os pés aqui, trava a passada, e aí é o tempo que ele precisa para arrancar, a bola vai girar de corredor, e aí novamente é aquele micro detalhe que eu falei para vocês. Num jogo de duas grandes equipes, esse tipo de marcação não pode acontecer. Danilo vai romper livre, sozinho, sem oposição perto dele. E aí, quando vem o cruzamento, ele consegue cabecear para dentro do gol, fazendo 3-0 para a equipe do Botafogo. E aí, para deixar registrado na análise, o último gol do Botafogo foi uma espécie de ataque rápido. A bola vai ser disputada ali no corredor central. E aí, quando o Matheus Martins ele ganha a posse de bola pro Arthur, o Arthur sai sozinho na cara do gol, consegue limpar o Cássio e fazer o quarto gol. Aqui já estava totalmente condicionada a partida pelo que era o resultado. O Cruzeiro já estava se mandando para ataque com muitos jogadores e aí acabou tomando esse gol na transição.